Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Oceancast. Hoje, o episódio de número 9. É isso, Edgar Giraud? Número 9, produção aqui confirmando. Temos, como sempre, um convidado aqui especial, um grande amigo, um grande irmão. A gente vai falar com ele daqui a pouco. Do meu lado aqui, como sempre, meu parceiro, Felipe Giraud, que não é francês. É sim. É sim. O nome é. Da Baixada, né? Para de graça. É Giraud da França. Vai. Aqui junto comigo. E para a gente começar a falar rapidamente aqui sobre os nossos parceiros, né? Que são tão importantes. Hoje, um parceiro novo aqui com a gente vai falar sobre eles, que é o pessoal da Design Mineiro. Você está vendo essas mesas aqui hoje? Eu não sei, de repente, se você era uma pessoa que tem algum problema de toque, você via que a gente tinha 3 mesas aqui e às vezes... Não se completava, não ficava faltando alguma coisa. Agora não falta mais nada. Olha que bonito. Ó, 4 mesas de estilo rústico, né? Tampos de estilo rústico. O pessoal do Design Mineiro que fez aqui pra gente essas mesas lindas, maravilhosas. Obrigado, Alessandra, André, Eduardo. Obrigado aí pela parceria. E vocês podem entrar no Instagram deles para ver os produtos. O arroba dele é @designmineiro, assim mesmo. E vocês vão ver os trabalhos dele sensacionais com móveis rústicos, alta qualidade, muito bonitos. Estão aí com a gente também nessa parceria. Grande abraço. Mais quem na nossa parceria? @TribuStore22. Sempre, né? A gente tem aqui, inclusive, algo muito legal para o nosso convidado, que a gente não vai revelar ainda. Não revela ainda. Não mostra ele agora, né? Tem que falar. E aí, quem nos presenteou de novo, parceiro aí, é TribuStore22, né? @TribuStore22 com as melhores roupas, lindas, malhas excelentes. E também você pode seguir, aliás, deve seguir, né? Nossos patrocinadores aí estão nos presenteando. Quem mais? Tem uma linha de casacos também agora. Caramba, o pessoal tá moletom, dizendo aí né? que tá top, né? Arrebentando. O pessoal que sente frio, que gosta de sentir frio. Aliás, você que nem gosta de frio, boné também, né? Boné Mas também. gosta de casaco, boné, é a hora de aproveitar. Isso aí. Com certeza. E temos, não pode deixar de falar deles, né? Aquilo, mas se bem que a gente até tá com crédito, né, cara? Com o Giraud Filme, então, né? igual pinta do lixo hoje. Produção. Aqui. Você pode ver, cara, olha aí, Felipe tá com um microfone novo, cara. Eu não preciso mais ficar segurando e pendurado. Tá emocionado. Tô emocionado. Pessoal da Giraud Filmes, também siga lá, @Giraud Filmes. Todo trabalho de produção artística, filmagem, divulgação, publicidade, mídia, tudo você vai encontrar com eles. Filmagem de drone, casamento, tudo. Batizado, seja o que for, cara. Chama eles vão fazer o melhor programa. E são pessoas que estão comprometidas com o reino e têm excelência no coração para fazer o que eles fazem. Pode acreditar. E além também, claro, de bons equipamentos. Então, sigam eles. Participe, conheça melhor o trabalho deles, @Giraud Filmes. E também não podemos deixar de falar do Instituto Despertar, o ID. Despertar. Fala aí, Felipe, como é que está o ID? Tá muito bom. A gente tem aí 2 turmas para começar agora, em agosto. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente aí urgente, porque as turmas serão menores, né? Serão menores. Então, para comportar você que tem pedido, vai acontecer sábado e vai acontecer mais uma na quinta-feira à noite, sábado pela manhã. Então, faz a sua inscrição. Não vou falar muito, porque a gente não tem tanta vaga assim dessa vez. Então, corre lá, procura saber com a gente como fazer a sua inscrição, efetivar sua matrícula. E tem umas novidades chegando para julho, né? A gente não vai anunciar agora, não. Agora a gente não vai falar, mas acompanha a gente. Acompanha. Segue lá o @ID Despertar, vai aparecer aqui para você. Siga para você se manter conectado e ver as novidades que vão chegar. A gente vai falar bastante agora sobre o caminho que, na verdade, o curso ele ganhou uma dimensão nova, né, Felipe? Nova, bonita, completa, profunda, tá cada vez mais melhor de bom. Né? Faça o caminho, vem para o caminho. Faz o caminho. E falar sobre o caminho, hoje, o nosso convidado é um amigo que está com a gente no caminho e faz parte das nossas vidas, faz parte da nossa caminhada de fé. É uma pessoa que, para mim, é muito importante, sabe? Como amigo mesmo, como parceiro de vida. Tem um ponto fundamental na minha história, sabe? De palavras dele, de presença dele. E é uma alegria muito grande estar aqui com ele, nosso irmão Osíris Júnior. Isso aí, bem-vindo. Tudo bem? Osíris Júnior, nosso também professor no Instituto Despertar, no curso Caminho. Ele leciona as matérias Identidade, Propósito e Destino
mais popularmente conhecida dentro do caminho como IPD. É uma das matérias mais profundas. E também Cosmovisão Cristã. E vai estar com a gente, né? Como sempre, já é equipe fixa, né? Quadro fixo nosso, não podemos andar sem ele. Porque no caminho a gente tem uma primícia com relação aos professores, não somente ter pessoas que conheçam, sabe, sobre o assunto ou dominem de maneira técnica, mas pessoas que encarnaram aquele assunto e que se tornaram a própria mensagem. E Osíris, ele é isso. Se você ouve falar, sabe, ele falar, e aqui a gente vai falar sobre isso, você vai ver, cara, ele falando sobre identidade, propósito e destino. Ele é essa mensagem. É quase uma heresia, né? Ele é quase o destino. Mas é a minha inspiração. Osíris é a minha inspiração, meu sonho de consumo. Você, quando crescer, estou tentando. Eu não duro mais que 2 minutos tentando ser igual a Osíris, mas você é cativado pela maneira que ele fala, ele carrega isso, sim. Eu concordo, é uma mensagem muito forte. E nós vamos ouvir um pouquinho. Mas deixa eu aproveitar para presentear Tribo Store. Aqui, olha, ó. Caramba, hein? Quer mostrar aí? Uma blusa, fica à vontade para mostrar. Se precisar trocar, fala com a gente, mas olha que lindo. Vira para lá, Osíris, para ver. João 3,16. João 3,16. Tua cara, hein? Eita, né? Tudo a ver, tudo a ver. Bom. Tua cara. Honra, né? É isso. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. E aí, Osíris, fala pra gente aí um pouquinho de você. Primeiro começando, né? Quem é você, pessoal que não te conhece? Ele é o Deus Sol, né? Da cultura egípcia, olha aí. Eu acho que é. Não, inclusive, essa pergunta, quem eu sou, é uma das perguntas mais importantes quando você vai falar de identidade, propósito e destino. Bom, primeiro eu quero dizer quão feliz eu estou aqui, perto dos meus amigos, você que está assistindo aí, legal. Falar sobre mim, uma história é muito simples, né? Não tem grandes situações assim. Eu nasci num lar cristão e eu tive a oportunidade de conhecer, de ser apresentado a Jesus pelos meus pais, tudo. Mas é claro que chega uma hora que você toma uma decisão na sua vida ao lado de Jesus, tudo. E eu tive o privilégio de ter uma base cristã e de princípios muito forte. Isso, para mim, é algo que eu tento passar para minha família, para os meus filhos, algo que eu faço questão de falar isso, e também tem tudo a ver com o assunto, porque família, pai, tem a ver com rejeição, com orfandade, são coisas que tudo começa dentro do lar e do exemplo de pai. Eu quero, antes de mais nada, mandar um abraço, vou tentar que isso chegue para ele, para o pastor Almir Delantônio, pastora Tatiana Delantônio, que foram os pastores que me ministraram esse curso aqui, Identidade, Propósito e Destino, na Escola Issacar. Escola Issacar foi uma bênção na minha vida, ainda é na minha vida, porque se eu estou aqui é porque eu fui ministrado por eles. Eles ministraram esse conteúdo aqui, eu fiz parte de uma escola que eles... na Escola Issacar tem cursos. E eu fiz quase todos os cursos, praticamente todos os cursos que eles ofereceram, fiz à distância, acho que um outro não lembro, mas esse foi um curso que mudou a minha vida mesmo. Foi, acho que 6, 7 anos atrás, um período que eu estava vindo aqui para a Igreja Nova Vida Oceânica. E foram conteúdos que eu me permiti ser marcado pelo Senhor. Marcaram a minha vida, questão de rejeição, questão de paternidade, da sua identidade, são coisas que eu aprendi com eles. A Escola Issacar, hoje ela tem cursos... Fazer uma propaganda para eles, tá? Claro. Aliás, obrigado, pastor, né? Porque obrigado, nos proporcionou, né? Com certeza. A vinda de Osíris com tanta coisa boa. Muito obrigado. Pois são ótimos. A escola funciona ainda com cursos online pela internet, escolaissacar.com. Tem vários conteúdos, escolas maravilhosas, inclusive essa aqui, ela foi na duração de 5, 6 meses. E eu aprendi muitas coisas ali e me fizeram a oportunidade de estar aqui para conversar um pouco. E o que me credencia a falar sobre esse assunto é exatamente o que eu aprendi aqui. Sim. Quase tudo que eu falo na escola, no Instituto Despertar, está baseado no que eu aprendi
na experiência com Deus, naquilo que a gente vai aprendendo, de como eu fui criado, da como Deus fez na minha vida. Bom, eu quando comecei a preparar as aulas, né, na sequência passada, no curso, na turma passada, e eu me sentia assim, como se tivesse pressionado, muitas lembranças, muitas coisas, eu não conseguia avançar. Eu tinha que entregar o material para a escola e eu começava a escrever e eu não conseguia, e eu pedia a permissão do pastor Almir, me permitiu usar bastante coisa da apostila para a gente ter o curso, e muitas coisas, muitas lembranças vieram, tudo, e eu não conseguia avançar, porque marcou. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Talvez eu não tenha o conhecimento, mas eu gosto de falar. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando eu comecei a lembrar das coisas assim, de onde eu trabalhei, como eu cheguei. Eu posso, assim, para não ficar muito longo, eu já dei aula em escola estadual, para ensino médio, sem ter um papel, sem ter diploma, sem ter treinamento, não tinha nada. E foram 3, 4 anos que eu trabalhei dando aula de matemática e física para ensino médio. Nunca tive papel ou diploma disso. E parece que a gente esquece essas coisas. Eu fui lembrando, né, enquanto eu preparava material, puxa vida, milagre. Eu trabalhei no Senai durante 6 anos. 6 anos no Senai, e eu não tinha nenhum papel. Eu não tinha curso técnico, eu não tinha curso no Senai. Eu cheguei a fazer um único curso no Senai, mas eu trabalhei lá 6 anos. E como que isso aconteceu? Deus que faz isso, é Deus que proporciona. Eu trabalhei em 2 escolas técnicas particulares em Vitória, também sem ter papel, sem ter diploma, sem ter nada. Eu cheguei a ser supervisor técnico de uma empresa na área de telecomunicações, e a pessoa que foi me contratar falou assim, olha, eu falei, olha só, eu não tenho experiência na área, eu não conheço a área industrial, eu não conheço a parte de telecomunicações, e assim mesmo você quer me contratar. Falei para o dono da empresa, é isso mesmo? Ele falou, sim, é. Por quê? Porque você tem o perfil. Na verdade, eu cheguei a dar um curso, o nome do curso era curso de eletricidade básica no Senai, e tinham 6, 7 alunos dessa empresa lá. E por algum motivo, esses alunos, funcionários da empresa, falaram muito bem de mim para o chefe deles. Surgiu uma oportunidade para supervisionar a equipe, e eu não conhecia nada, e fui aprendendo, mas enfim, eu fui me lembrando dos empregos que eu tive, de onde eu trabalhei, todos eles estavam linkados ou alinhados com pessoas, gestão de pessoas, conhecimento, docência, sala de aula. E aqui na hora, eu fiquei bastante impactado porque não tinha linkado essas coisas. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai trabalhar com identidade, propósito, destino, antes de falar de identidade, mas o propósito, ele é uma coisa que ele é construída. As coisas vão acontecendo baseado nas nossas escolhas, aqui nas portas que se abrem, e eu não escolhi nada disso. Foram oportunidades que foram aparecendo para mim, e eu falei, gente, eu demorei bastante tempo para aceitar isso, porque, primeiro, que eu não me vi capaz para falar. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou um cara fleumático, então eu gosto da zona de conforto, eu gosto de ficar tranquilo. Tamo junto. Então, você sabe como que é. E para eu falar à frente, para eu falar alguma coisa para as pessoas, isso sempre foi muito difícil. Sempre foi. E quando eu pensei, gente, vários trabalhos, vários empregos que eu tive foi falando, dando aula, foi supervisionando pessoas, falando, e eu não conhecia o assunto, mas eu tentava direcionar a pessoa, eu sabia ouvir, eu sabia conversar, eu sabia apaziguar um problema na empresa. E no Senai eu consegui fazer um bom trabalho, mesmo não conhecendo muito da parte pedagógica. Lá eu fiz alguns cursos pedagógicos, foram bons para mim, aprendi algumas coisas lá. E eu falei, gente, eu estou começando a perceber que pode ser que Deus tenha colocado alguma coisa na minha vida na área de ensino, na área não vou dizer de letras, de ensino. Embora eu nunca fiz nenhum treinamento assim específico. Tem uma máxima, desculpa te interromper, mas para a educação, né,
quando a gente reconhece alguém, e aí o Gil começa aqui falando exatamente sobre o que você carrega e é o que tem realmente nos fascinado, como os professores do próprio Instituto Despertar, eles são escolhidos exatamente porque carregam aquilo. A máxima pedagógica a gente vai chamar de notório saber. O notório saber é a qualificação que a gente dá para as pessoas que carregam aquele conhecimento, ou aquela forma de passar aquele conhecimento, que independe dela ter uma formação pedagógica. Olha que interessante. Então, assim, quando você vai falar assim, é uma coisa de Deus, e realmente é de Deus, ela tem que ser de Deus, ela nasce com esse sujeito. Então, o que é o notório saber? É o que você carrega. Você carregou para a esfera do ensino médio, quando você foi alguém que conseguiu compartilhar aquele conhecimento daquela forma que só você saberia fazer, e agora você se pega também fazendo isso na disciplina para o Instituto, que é o IPD, né? Identidade, Propósito e Destino, que tem tudo a ver. Então, assim, fique tranquilo, porque é totalmente divino isso. Então, notório saber é o que definiria isso, né? De forma acadêmica, né? Quem é? É professor? Ele já fez esse curso? Ele é especialista? Não, você tem alguma coisa que fala muito mais além do que o preparo didático-pedagógico, que você pode adquirir em curso, né? Em processo, mas que é uma coisa chamada notório saber, dada por Deus, né? Isso é muito bom. Então, por isso você está aqui de novo, né? Então, essa é a beleza de tê-lo aqui conosco, porque você carrega isso, você não seria outro, não seria eu, hipótese nenhuma, seria eu para falar. Com certeza. Com certeza, aqui o outro confirmando, mas é verdade. E tem a ver com a sua vocação, né, cara? Notório saber, né? Total. É intrínseco, né, cara? E eu acredito que, na verdade, assim, ele como é que eu vou explicar? É imparável, cara. Sim. Não tem como, sabe, você reter isso por muito tempo, né? Especialmente quando você falou sobre, quando você estava falando sobre a escola, né, a tua experiência lá no curso, na verdade, você falou sobre me permitir, eu acho que foi isso que você falou, me permitir ser ministrado, né? Me permitir. Sim. Então, eu acho que a partir desse momento, né, em que você realmente se dispõe, né, se abre para receber, para um novo conhecimento, cara, vai ser automático, vai ativar, sabe, essa chave, vai virar essa chave, e aí, cara, você caindo dentro, né, de identidade, propósito e destino, atingiu em cheio a tua vocação, provocou, né, o notório saber, total. vir para a superfície, né, sair de dentro. Era o gatilho, né? Foi o gatilho. Foi o gatilho. Mas fala aí, vamos ficar analisando em vez de... Aqui eu tenho uma pergunta que você pode dar continuidade aí, já que você foi interrompida. Por um acaso, você se vê inclinado, com muito desejo, com muita afeição pelo tema, porque você foi a um momento rejeitado? É assim que a gente conseguiria, é assim que a gente deveria ver as coisas? Não sei se você entendeu a pergunta. Então, quer dizer que talvez alguém que tenha problemas com a relação à identidade, à sua paternidade, ela seja mais tendenciosa depois a se recuperando, se tornar um locutor desse assunto? Ou não? Ou estava tudo bem com a tua vida de filho, né? Na sua família? Como é que foi isso? Bom, eu nasci num lar muito amoroso mesmo. Meu pai, ele é vivo até hoje, tem 86 anos, meu pai era um alfaiate. Então, meu pai trabalhava em casa. Tinha maquininha de costura lá, trabalhando. Minhas lembranças são ótimas desse tempo. Então, trabalhando em casa, a gente estava em casa, volta e meia, ele chegava, nos abraçava, a minha irmã, falava palavras boas pra gente, brincava. Assim, meu pai é um homem que eu considero muito sábio. Muito sábio. Já vi várias pessoas indo conversar com ele para conversar, para conhecer quem ele era. Trocar uma ideia. Uma ideia, um homem muito sábio. E eu cresci nesse ambiente, meus pais, meu pai, minha mãe. Minha mãe, ela faleceu em 2021 pelo Covid. Então, meu pai, viúvo, está lá, o guerreiro, até hoje. Uma inspiração para mim, porque foi exatamente... Porque existe um link entre a paternidade e como nós vemos a Deus. Existe um link, da forma como eu enxergo o pai que eu tive, que eu tenho, que eu não tive, eu vou também enxergar Deus. Quando alguém falou para mim que Deus era pai, então tá tranquilo, tá ótimo, não tem problema. Porque eu sei o que é ser, eu tenho um pai em casa.
Claro, meu pai é uma pessoa comum, como eu. A gente comete vários erros e tudo, mas eu tenho uma alegria, um orgulho enorme de dizer que eu tive uma infância muito boa. Nossos recursos financeiros não eram muitos, mas assim, uma boa infância baseado na base que eu tive. A base que eu tive, onde os meus pais me ensinaram. E algo que eu falo para os alunos que eu aprendi também lá na Escola Sacada é que o verdadeiro pai é aquele que dá destino para os seus filhos. O verdadeiro pai é aquele que dá destino. Ou seja, é aquele que escolhe o que o filho vai fazer, qual a faculdade, qual o trabalho. Não. Mas ele vai dar uma base sólida, vai apontar o caminho, viu? Vai apontar o caminho. Esse nome Ele vai dizer, o caminho é aquele ali, uma base sólida dentro de casa, você conhecendo quem você é, e aí a gente tem que falar de identidade, porque você falou sobre ser rejeitado. Eu, na minha infância, claro, tinha coisas assim, como todos nós, em algum momento, você Naturais, é rejeitado, né? natural. Você está numa rodinha de amigos para bater bola, aí escolhe o time, aí você fica por último, ou você não é escolhido, essas coisas assim de criança, coisas que você faz, às vezes, um trabalho escolar, e você é o último, ou ninguém te escolhe no grupo, essas coisinhas que todo mundo tem. E que tem que acontecer, eu acho que tem que acontecer. Escolheu por último? Várias vezes. E eu jogava bola. Tá? Não, goleiro não. Não, eu uso óculos desde 6 anos de idade. Eu tenho 50 anos. E na época, os óculos que a gente usava eram óculos, não esse aqui até que a lente é mais fina, mas eram óculos... Aquele grossão, né? A lente bem grossa. Então, como é que um garoto desse vai jogar bola? Eu jogava muita bola. Sim. E era o brinquedo que eu mais gostava. Eu não gostava muito de negócio de pipa, mas bola eu gostava. Tá? Acho que eu jogava até bem. Tá? Mas a questão da rejeição tem tudo a ver com paternidade, com quem você é. A pessoa rejeitada, inclusive quem fala isso é o Douglas Gonçalves. Ele fala que a rejeição é o instrumento que Satanás usa para fazer com que a pessoa tenha um sentimento de falta de se pertencer a um lugar, falta de pertencimento. Porque nós nascemos para pertencer a Deus. E as pessoas também, porque não tem jeito. Nós somos seres sociáveis, nós convivemos com as pessoas. Então, alguém, quando é rejeitado, você consegue perceber facilmente. Aquele cara que fica sempre no canto. É o camarada que ele sempre tem uma carência muito grande, ele precisa sempre de alguém confirmar alguma coisa com ele. A gente está conversando aqui, chega uma pessoa aqui, pode entender que alguém está falando dele. Principalmente se a gente tem uma pausa. Né? Mas são coisas que eu fui rejeitado da vida, coisas normais, coisas de trabalho, mas dentro de família não. De família não, a questão de paternidade, isso é fundamental. Ninguém consegue ter uma identidade definida sem ter uma paternidade estabelecida e abençoada. Então fala um pouco sobre a disciplina, né? Que aí a gente fica mais à vontade agora para fazer perguntas no sentido de dissecar o tema da disciplina. Qual é a proposta da disciplina? Quando você oferece, quando você se propõe? O que você propõe para a disciplina em si? Bom, para a disciplina, como eu falei das perguntas, a gente nasce com 3 perguntas. Estão dentro da gente, intrínsecas. A primeira delas é quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou Osíris. Eu posso falar aqui meu nome, de onde eu nasci. Eu posso dissecar várias coisas sobre mim que eu gosto de fazer e tal. Mas quem eu sou de verdade? Quem eu sou em Deus? Na ótica de Deus, quem eu sou? A segunda pergunta é, para que eu sou? Para que eu fui criado? Com qual objetivo? E a terceira pergunta é, para onde eu vou? Para onde eu estou indo? Que tipo de legado eu vou deixar? Então, dentro da disciplina, basicamente, eu falo com os alunos que se eles responderem as 3 perguntas, eles já estão liberados, né? Nem faz... É claro que isso aí pode demorar uma vida toda. Para você saber quem você é. Não, quem você acha que não. Quem você é um conhecimento libertador, quando você entende quem você é. Não que as pessoas falam muito aí, você é um vencedor, você pode, tudo mais baseado na palavra, baseado naquilo que Deus colocou para a gente. Então, quem eu sou em Deus, eu tenho que me enxergar como o que Deus vê, quem eu sou diante de Deus. Então, para isso, a pessoa precisa conhecer a Deus, eu preciso ter um encontro com Deus. Eu ouço muitas pessoas perguntarem assim no momento do curso, como é que eu faço para descobrir qual é a minha identidade, o meu propósito? Como que eu faço? Aí eu falo com eles que você tem que olhar para a cruz.
Tem que ir para a cruz, porque a cruz, ali é onde a gente vai um encontro com Deus, um encontro com Jesus. A partir dali, eu vou aceitar a paternidade de Deus na minha vida e eu vou entender que a minha identidade principal ela é de filho. A minha identidade é filho. E depois que isso entrou dentro de mim, olha, é tremendo. É tremendo saber que eu tenho um pai presente na minha vida que nunca errou comigo, nunca cometeu um equívoco, jamais deixou faltar nada. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Esse é o meu pai, é Deus. Meu pai terreno, que é o senhor Osíris também, ele é maravilhoso, mas ele, como todo mundo, comete seus erros, cometeu tudo. Eu também, com os meus filhos, faço de tudo para não cometê-los, né? Mas o pai nosso Deus, ele é perfeito. Quando isso dentro de mim, eu falo, gente, eu tenho um pai supridor. O verdadeiro pai é aquele que supre, aquele que dá segurança. Então, é assim que eu enxergo Deus. Eu procuro me relacionar com Deus dessa forma. É claro que Deus nunca vai deixar de ser o Senhor absoluto, soberano, o Altíssimo, e eu me dobro nos meus joelhos para falar com Ele, põe a minha boca no pó, porque Ele é Altíssimo, porque Ele é Deus, Todo-Poderoso, mas eu não posso esquecer que eu sou filho, que Ele é o meu Pai. Eu tenho um Pai presente na minha vida, e isso me dá segurança para tomar algumas decisões, para passar por algumas coisas que a gente tem que passar. Como nossos pais falam mesmo com a gente, né? Tem certas coisas que você vai ter que aprender, vai ter que amadurecer, e não tem jeito, a gente não consegue. Até gostaria de pegar o seu filho e colocar numa redoma, para ele não sofrer, mas não tem jeito. Tem algumas coisas que ele vai ter que se passar, para que ele possa aprender a ser forte, e no nosso caso, aprender a confiar em Deus. Então, quando eu vou ensinar quem eu sou, nessa perspectiva de Deus. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu queria ler aqui, tem vários textos maravilhosos, por exemplo, Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, aquele que eu penso, como me vejo, como um fracassado, como um coitadinho, não é isso não. Deus é que sabe. Eu é que sei os pensamentos. Porque tudo foi criado por Ele. A nossa vida não é um acidente. Não foi por acaso. Nós somos... Essa é uma frase que você também repete bastante, né? Sim, porque isso é uma realidade. Uhum. Não foi um acidente. Eu nasci, por exemplo, em 1972 por acaso. Deus escolheu para eu nascer naquela geração ali. Deus escolheu a cor dos meus olhos, do meu cabelo, da minha pele, escolheu os meus pais, e eu louvo muito a Deus por ter escolhido o pai e a mãe que eu tive, e o pai que eu tenho até hoje. Maravilhoso, base sólida, firmada, ensinamentos bíblicos. Meus pais sempre trabalharam na igreja, minha mãe era pianista da igreja, meu pai sempre trabalhou com liderança da igreja, escola bíblica, então eu ouvia aquilo dentro da minha casa. Meu pai cantava em quartetos, eu via aquele pessoal saindo da minha casa. Então, são coisas que vão criando uma base assim, sólida para mim. Agora eu tenho que lembrar o que eu estava falando. Super normal. Você vai lembrar uma outra pergunta aqui. Não vai fazer pergunta, não? Vou. Eu estou digerindo algumas coisas aqui. Não, quem vê, pode pensar assim, foi fácil para o Osíris, né? Porque o pai dele foi incrível. Eu acho que eu tocaria nesse ponto, né? Então porque... você falou, né, sobre o seu pai e aí depois você falou sobre a dificuldade que existe nos casos onde a pessoa não tem um bom exemplo de pai, que isso uma boa referência, e isso dificulta essa encontrar ou entender, né, ou conhecer, enfim, a sua identidade real, que é de filho. Em Deus. Em Deus, né, como filho de Deus. Okay. E eu tive bastante disso, sem talvez me dar conta, né, durante muito tempo. Meus pais, desde que eu nasci, são separados. Cresci, né, sem ter o pai presente, embora tivesse outras figuras paternas, né, e sou, assim como você é pelo seu pai, eu sou eternamente grato pelo meu avô, que é a maior referência que eu tenho, né, como homem de Deus, como homem, enfim, né, a referência paterna, masculina que eu tenho, e foi um cara sem igual, sabe, sensacional na minha vida.
tô aqui e vivo o que eu vivo hoje por total influência dele como homem de Deus, né, e continuidade de um legado. Mas eu não percebia, e aí eu acho que estou querendo assim colaborar com o que você está, né, falando, durante muito tempo, essa questão de identificação minha, da minha identidade como filho, era um gap, sabe? Era um espaço que, embora eu não notasse que fazia diferença, depois eu fui percebendo que sim. Na vida adulta, né? Já lidando, especialmente quando a gente começa a lidar com nossas dores, nossos problemas, né? Com Sim. imprevistos, né? Com as dores da vida. E eu acho que é exatamente isso. Você acaba se encontrando muitas vezes sem ter um lugar de pertencimento, sem ter onde, sei, segurar, sabe? Onde se basear a essa altura, né? Quando eu já era adulto, meu avô já não estava mais presente, já tinha falecido. Então eu fiquei um tempo, né, um longo tempo sem essa referência. E isso me causou uma série de problemas, sabe? Eu só fui conhecer de verdade essa realidade de identidade de filho da maneira inversa. Foi quando a minha filha nasceu. E aí eu, na perspectiva inversa, eu pude conhecer de verdade o amor de Deus como amor de pai, cara, que eu não... E aí eu me dei conta que eu não conhecia. Eu conhecia a Deus e o entendia e o amava como Senhor, Sim. sabe? Como meu Salvador, como o Rei eterno, como Deus eterno, soberano, tudo isso. Mas pai era algo para mim assim ainda... Não, sabe, eu não conseguia alcançar isso, sentir isso, sabe, experimentar isso. E aí, quando a minha filha nasceu, a partir do nascimento dela, a minha ótica mudou, porque eu me vi nessa condição de alguém que é sempre presente para ela, a protege, cuida, não consegue livrar, né, de todos os males, mas está junto com ela em todos os momentos, mesmo os mais difíceis, provê, sustenta, sabe, protege, enfim. E isso começou a fazer toda a diferença na minha vida. E aí eu consegui encontrar com Deus Pai, que na verdade, a maneira que eu acredito que Ele mais gosta, dentre todos os nomes que Ele tem. Com certeza. O principal é Pai, um Deus que é Pai nosso, né? É isso aí. Posso dizer que para mim foi mais fácil, como eu falei, quando alguém disse que Deus era Pai, tranquilo, então tá bom, então eu quero Deus, porque eu tinha uma referência. Só que tem muitos que não tiveram. Tem gente que nunca conheceu seu pai, pais ausentes, pais assim que magoaram, feriram muito a vida da pessoa. Então, isso é um problema, porque um lar onde o pai não é presente, ausente, quando ele é um pai abusador no sentido assim de ser muito autoritário, pessoa autoritária, dura, né? Dura, ou até mesmo, infelizmente, às vezes um abuso com os filhos, infelizmente acontece, a pessoa vai ter muita dificuldade em entender que Deus é Pai. Deus é Pai. Você pega lá em Mateus 3,17, quando Jesus está lá, no batismo de Jesus, quando tem uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado. Então, naquele momento ali em que eu tenho prazer, em que me compraz, naquela hora ali, Deus estava dando identidade para Jesus. Ó, você, para todo mundo. Não que ele não soubesse, mas ali, publicamente, diante de todas as potestades, de tudo, estava dizendo: você é o meu filho amado. Ali foi a identidade definida para ele. Então, para aquelas pessoas que não tiveram um pai presente, você não me dou bem com meu pai, não gosto dele, tenho um ódio do meu pai, cara, o cara abusou de mim, o cara me maltratou, o cara nunca fez nada para mim. O caminho da cruz. É na cruz, porque aí a pessoa vai conhecer o amor de Deus. Conhecendo o amor de Deus, ela vai ter acesso a conhecer quem é o Deus Pai. Aí você fala assim: poxa, mas Deus é Pai e deixou passar isso? Caramba, minha infância foi sofrida. Caraca, quantas surras que eu tomei do meu pai, quantas que ele me xingou, falou que eu não ia dar em nada, e encheu a minha cabeça de coisas. É verdade. Porque se aconteceu foi que houve uma permissão de Deus. Mas, por mais difícil que seja para a gente entender, tudo tem propósito. Existe um propósito para todas as coisas.
tudo tem propósito. Para tudo. Para as coisas boas, para as coisas ruins. E quando esse tipo de pessoa, alguém que não teve nasceu num lar disfuncional, cresceu num lar disfuncional, quando essa pessoa é liberta no sentido do conhecimento, do entendimento do amor de Deus, ela se torna uma pessoa com uma mensagem muito poderosa. Ela pode falar com propriedade, eu sei o que é isso aí, que talvez eu não possa falar. Compaixão. Compaixão. Colocar no seu lugar, cara, seu pai é assim, eu sei o que é isso aí. Conhece a dor, né? Conheço a dor, mas eu tive um encontro com Deus. Não tem jeito, cara. O encontro com Deus, ele tem que mudar a vida da gente. Pessoa que tem encontro com Deus e tem a vida do mesmo jeito, tem que ver que tipo de encontro foi esse. Você está falando de uma jornada, né? Você está falando de uma caminhada. E aí você usou um termo que eu achei muito interessante, acessar. Você fala assim, quando a pessoa tem, então, o conhecimento, essa relação de Deus como pai, ela consegue acessar. Aí eu acho que acessar, né, é a palavra. Você percebe muita diferença, você percebe que existe alguma coisa, alguma demanda, alguma lacuna a ser preenchida na Igreja de Cristo entre as pessoas que ainda não conseguiram enxergar Deus como Pai? Porque assim, eu não preciso vir pelo viés do Pai, né, do Deus Pai. Eu posso chegar pelo entendimento da divindade. Então, é um Deus, Sim. Deus, ok. Uhum. Eu não preciso necessariamente ter vivido uma boa relação paterna. Então, essa relação Deus Pai está disponível para os que tiveram uma boa relação familiar e para aqueles que tiveram uma relação disfuncional bem desastrosa. Para os dois, ok? Sim. Você percebe que na igreja, né, no corpo de Cristo, existem lacunas e elas poderiam ser supridas. Quando elas supridas, faz muita diferença? Você percebe que faz muita diferença na vida desse crente? Vai fazer toda a diferença. Toda a diferença quando isso é trabalhado. Porque a pessoa pode ter um relacionamento como o Senhor dos Exércitos. A pessoa vai orar e ela ora, Senhor, Deus dos Exércitos. E não tem nada errado, porque Ele é mesmo. Uhum. Ele é o Senhor soberano, Ele é. E vai ter aquele relacionamento. Ela vai deixar de experimentar as coisas assim do seu relacionamento com o Pai. Porque se ela teve isso na infância, ela vai querer. Ela vai querer, ela vai saber o que é um abraço de pai, um cuidado. E ainda que você não tenha tido esse abraço de pai, cuidadoso, Deus, Ele nos abraça. Quando nós nos encontramos com Ele. A paternidade de Deus era estabelecida, era libertadora. Agora eu sei quem eu sou, porque se eu sei quem eu sou, agora eu vou tentar descobrir o meu propósito. Não tem jeito, é um link, a identidade, propósito, depois vem o destino. O que acontece? Alguém que não conheceu o pai, que teve um pai abusador, esse é algo que precisa ser trabalhado. Algo que eu cheguei a falar na última aula que eu dei para os alunos, e algo que eu tinha essa ideia e não tinha visto no vídeo do Douglas Gonçalves falando a mesma coisa. A única forma de tratar isso aí, e aí pode ser dentro da igreja ou um conhecimento, a pessoa precisa procurar o pai. Precisa procurar o pai se ele é vivo. Uhum. Ah, mas eu não conheço meu pai morreu, ou meu pai encontrou com a minha mãe num encontro, numa noitada, e acabou que eu nasci dessa noitada, meu pai nunca se interessou por mim. Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa orar diante de Deus, liberando perdão para ele. Ela precisa chegar diante de Deus, evidentemente que a pessoa tem que ser tratada. Alguém que já foi tratado, teve encontro com Deus e sente a necessidade. Quando você fala de tratamento, você está falando só da abrangência espiritual ou você está falando de terapia? Não, a terapia ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda, porque tem situações. Imagina a pessoa aí, um adolescente aí que viveu com seu pai aí, 18, 20 anos, sendo espancado, ouvindo que não ia dar nada, e vivendo talvez numa situação financeira muito difícil. Deus pode fazer, porque Deus pode qualquer coisa. Sim. Mas o tratamento psicológico, ele é bem-vindo, sim. Existe e não tem problema nenhum. A pessoa procurar um psicólogo, não tem nenhum tipo de dificuldade. Não tem. Tá? Mas, o que você falou do lacuna que existe dentro da igreja, porque esse assunto tem que ser tratado. Sim. Precisa ser falado para as pessoas isso aí. E como é que faz? A pessoa tem que se resolver com o pai. Tem que se resolver. Nunca conheci meu pai já faleceu, nunca ouvi, então eu tenho que chegar diante de Deus e falar assim, eu estou liberando perdão para ele.
Ainda que eu não saiba o nome dele, a pessoa que foi meu pai. A gente não escolhe o pai. A gente escolhe o Deus Pai, que vai nos acolher. Esse sim, a gente escolhe e muda a nossa vida. Mas o nosso pai terreno, não. Se eu fui abusado, se aconteceu alguma coisa, eu tenho que chegar, Senhor, eu libero a vida do meu pai. Eu perdoo meu pai porque ele nunca me procurou. Porque ele foi ausente. Porque ele trabalhava o tempo todo e nunca me deu um abraço. Olha, nós que somos pais, é uma coisa importante. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos da forma prática. Meus filhos, eu tenho 2 filhos, eles têm que saber que eu os amo. Mas não é pelo presente, pode ser também pelo presente, mas pela palavra. Eu tenho que dizer, meu filho, eu te amo. Eu tenho que falar, porque eu ouvi isso na minha casa, então eu falo, eu não tenho problemas com isso. Dar um beijo nos meus filhos e dizer, eu os amo. Vocês são preciosos. O filho, gente, Jesus ouviu isso do pai dele, que é o Deus Pai. Ouviu dele, você é o meu filho amado. Então eu tenho certeza que fez diferença para a vida de Jesus, no começo do seu ministério. Então nós que somos pais, nós precisamos dizer para os nossos filhos, eu te amo. Se a gente não consegue, então tem que ser corrigido isso aí. Por que você não consegue? Porque meu pai nunca me abraçou. Ok, mas chega diante de Deus e fala, Senhor, eu quero me ajuda, porque eu nunca recebi um abraço do meu pai. Peça a Deus que Deus vai abraçar. E a pessoa vai ser capaz de transmitir, porque os filhos precisam ouvir isso. Claramente, com atitudes e com palavras, dizer, olha, eu te amo. Dá um beijo no seu pai. Dá um beijo no seu filho, no caso falando do pai. Ele precisa transmitir isso. E isso faz muita diferença. Vai trazer uma segurança enorme para o filho. Então, não vejo outra saída, Felipe, a não ser consertar. Se o pai é vivo ainda, procura ele. Tem que procurá-lo. Vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Vai trazer lembranças tristes? Vai. Mas a única maneira que eu enxergo é dessa forma. Você tem que procurar o seu pai e falar, pai, eu estou aqui, mesmo que você não consiga vê-lo, manda uma mensagem para ele, liga, entre em contato com o seu pai e fala, pai, eu quero liberar o perdão para você, eu te perdoo por tudo que você deixou de fazer por mim, pela falta de escola, pela falta de abraço, por você ter sumido, por você ter traído a minha mãe, não importa. E liberar o perdão. São coisas que não são fáceis, mas são libertadoras. São libertadoras. A pessoa que consegue fazer isso, ela vai destravar na sua vida coisas importantes. E aí, isso trabalhado dentro de uma igreja, no conceito, nesse trabalho, vai fazer toda a diferença. Vai fazer com que as pessoas possam entender melhor o que é o Deus Pai, porque não tem jeito. A identidade que a pessoa carrega está linkado com a paternidade. Essa lacuna da igreja também, para mim, ela se reflete, uma vez que, cara, se existe um espaço, se existe aí, né, um déficit aí de pessoas que não conhecem Deus como Pai, naturalmente não se entendem como filhos, então também não vão se entender como irmãos. E não há uma comunhão num lugar assim. Então, mais do que a gente, e aqui a gente, né, ultimamente tem de maneira bem intencional e sendo, sabe, movidos por Deus para ministrar sobre comunhão, né, sobre unidade, sobre igreja de verdade, né? Mas o principal é isso, não é simplesmente olhar para o lado e ver, né, de fato um irmão e ter um convívio de irmão, mas só existe essa possibilidade se houver de fato, não houver distância, não houver separação entre eu, filho, e o nosso pai, né? Nem o nosso pai eterno. Eu acho que o grande problema, né, acaba sendo esse, né? Quando os filhos não se entendem como filhos porque não conhecem a Deus como pai e, cara, não se relacionam como irmãos. E pior, pode até trazer gente para dentro desse ajuntamento, colocar gente para dentro, mas não coloca gente, não traz os filhos de volta para a família, entende? Porque se não se relacionam com Deus como pai, e aí você não se sentem como filhos, não se tratam como irmãos, como que vai despertar no outro a curiosidade, o interesse em conhecer que existe um Deus que é pai, se não vê nele também um irmão? Pois é, e aí tem um desafio maior, né? Porque
quando você insiste em achar que está tudo bem, afinal você está no meio, num grupo, né, numa comunidade em que determinado comportamento vai ficar feio para você, aí você tem a tendência a mascarar. Então, assim, eu estou super bem com Deus, Espírito. Estou super bem com Deus, Jesus. Mas com Deus Pai, no fundo, né, tem uma coisa para ser resolvida. Então, isso é muito sério, porque se não for bem difundido, ensinado de forma intencional, a gente tem coisas para resolver demais, né? Você falou sobre encontrar o propósito. Sim. Como que é esse processo que você... É um processo dia após dia. Uhum. Porque a pessoa com 12 anos, normalmente ela não vai saber. Com 15, com 20, é uma caminhada. Uma caminhada que a pessoa vai tendo com ela mesma, conhecendo. E o que eu falei sobre a minha própria vida. Eu não tinha percebido vários links das coisas, de onde eu trabalhei, de quem eu convivi. E, olha, a convivência com pessoas para mim nunca foi muito fácil, pelo meu temperamento. Depois de anos eu fui entender como é importante você conviver com os diferentes. Com aqueles que não são como você. O cara que fala alto, o cara muito expansivo, né? Eu não sou essa pessoa. Prazer. Agora é minha vez de me identificar. Mas é importante, porque você aprende. Você tira coisas boas, você tem que aprender com os diferentes. Sim. Há uma necessidade disso acontecer. Mas o propósito, como que eu encontro? É na cruz. Lá na cruz. Começa ali. Do contrário, eu vou viver uma vida e a maioria das pessoas não sabe quem elas são, não sabe para que foram feitas, ou para que elas existem e o que elas vão deixar no futuro. Porque isso aí vem as sementes, pastor Giovanni. Porque não tem jeito. Aquilo que eu estou vivendo hoje são as sementes que eu plantei lá atrás. Tudo da minha vida. Igual o que alguém plantou na minha vida. E aquilo que eu vou viver amanhã, lá na frente, vai depender do que eu vou plantar hoje. Tudo, na minha vida espiritual, material, com a minha família, que forma que eu os trato os meus amigos, no meu trabalho, tudo vai depender de como eu faço hoje, intencional. Então, o destino, como você fala, identidade, propósito e destino, nosso destino, ele não é uma coisa, aconteceu comigo. Não, o destino é intencional. Não é um acaso, né? Não é um acaso. Eu é que decido. Eu posso até não saber, mas sou eu que decido, baseado em tudo que eu faço hoje. Como eu trato as pessoas, se eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar bem alguém. A Bíblia fala disso aí, né? Acho que é Mateus ou Lucas. Fala assim, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles também. Se eu quero ser bem tratado, vou tratar bem. Se eu quero ser abraçado, eu vou abraçar. Então, para mim, abraço é muito tranquilo, porque eu sei o que é abraço de pai, lá de mãe, de tio, eu sei o que é isso. Eu também. Então, eu não... Pois é. Não gosto de abraço. Pois é, rapaz. Mas abraço é muito bom. Muito bom, isso faz parte, sim, faz parte da vida, da condução que a gente faz, e eu entendo mesmo que a nossa vida é uma plantação. Tudo que eu faço são sementes, tudo que eu faço. O que eu vou viver amanhã depende do que eu faço hoje. Então, eu preciso conhecer exatamente quem eu sou para que eu possa ser, às vezes não, porque eu possa ser intencional. Ainda que eu possa não conhecer, mas de acordo com princípios, com valores, com o que Deus vai falando, a gente vai lançando as boas sementes. Dentro da igreja, fora da igreja, mas isso tem a ver com o destino. O que eu vou deixar de legado? O que eu deixei na minha vida lá? O que o apóstolo Paulo falou lá? Combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Então ele deixou lá o legado. Qual era a identidade que ele deixou ali? De um guerreiro. Qual era o propósito dele? Combater o bom combate. Então ele deixou aquilo claro, ele tem um legado próprio. A vida de Jesus, gente, Jesus é o exemplo maior que nós temos para tudo. Qual foi o legado que ele deixou? Só ver a vida dele. Qual foi o exemplo que ele fez de abnegação, de tudo? Porque ele cumpriu exatamente, sabendo quem ele era em Deus, quando Deus fala para ele, cumpriu literalmente o seu propósito de vir aqui, parecer numa cruz. Ele sabia exatamente para onde ele ia. E em breve ele vai voltar. Ansiamos pela volta dele. Ansiamos. Mas enquanto isso, a gente tem que viver uma vida... o principal
Ter a Deus como Pai, conhecimento disso, é um conhecimento libertador. Tá? E eu quero, para não ficar só em palavras, eu acho muito importante citar a Bíblia, citar a palavra de Deus. Em Efésios 1:4, na parte A, na Bíblia, a mensagem diz assim: muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Então, quando eu leio isso aqui, é para me ficar até emocionado. Porque muito antes de Deus estabelecer as fundações da terra, de estabelecer o tempo, Deus já tinha em mente quem eu seria, como eu seria, para que eu seria. E nos escolheu como foco do seu amor. Foco do amor de Deus. E esse nós somos, essas pessoas assim. Quando eu sei quem é isso aí, fica muito mais fácil quando vier uma crise, quando vier algum lembrar de algo do passado, quando eu me sentir um órfão. Porque eu tenho um pai. O órfão é aquele que não tem pai. A orfandade é exatamente isso aí, a ausência de um pai. Pessoa que às vezes teve um pai dentro de casa, mas não se mostrou para ele como pai. Então esse vai ter dificuldade em ter a Deus como pai. Vai precisar de ser tratado de uma forma... Porque o órfão, ele vai querer ficar perto de você, mas sempre querendo algo em troca, sempre pedindo. Ele não vai saber que ele é filho, que ele tem direitos como filho, que ele tem prerrogativas que só o filho tem. O servo não, o servo ele vai trabalhar por uma coisa em troca. Eu quero o meu aqui. Como lá a parábola do filho pródigo, né? Exatamente aquilo ali. E a rejeição que acontece é exatamente algo que é proporcionado pela falta de um pai. Identidade, propósito e destino. Quem eu sou de verdade em Deus, tratando do nosso curso, quando eu chego ao final do curso, eu espero que o aluno, que ele não tem importância, mas que ele tenha impulsionado a pensar sobre isso aí, quem ele é, como que ele vai fazer para resolver os seus problemas com o seu pai. Então eu disse na aula passada, olha, eu falei isso com vocês, e é um assunto difícil, eu não vou ficar perguntando isso para o aluno todo dia, toda hora. Eu tratei daquele assunto ali, naquela sala de aula, e para mim acabou. Porque agora é com ele. Ah, poxa, eu tive um pai amoroso. Fala para ele que ama. Dá mais um abraço, um beijo, procura, porque precisa. Olha, não dá para mascarar isso aí. Seu pai vivo, morto, há necessidade de se conhecer, de mostrar para que você tenha entendimento do seu propósito. Propósito nós temos um propósito geral. Deus colocou para a gente a comissão de pregar o evangelho, de ser exemplo. Isso é um propósito que é para todos, não importa quem seja. Mas Deus nos criou de forma única, nós somos únicos. Você pega a íris dos seus olhos, só você tem. Impressão digital é só você que tem. Imagina só quantas pessoas tem. O pastor me falou numa live que ele fez um dia desse aí, 7,5 bilhões de pessoas. Diferentes. Ou seja, todas elas têm um propósito diferente. Todas elas têm um propósito. Nós somos criados como solução para resolver o problema de alguém, para algum problema. Mas se eu não tiver primeiro como equacionar os meus problemas, eu não vou conseguir ser solução para outras pessoas. Isso eu acho que ao chegar ao final do curso, identidade, propósito e destino, quem eu sou, para que eu sou e para onde eu estou indo, né? Deixa a vida me levar? Não. Eu que faço, eu tenho que ser protagonista da minha vida. Protagonista dela. E aí? Bom, né? Muito. Muito bom. Você consegue encontrar muita resistência? A pessoa você percebe que isso confrontou ela, né? Mas ainda assim você já viu isso em algum momento, em alguma ministração? Ela tomou conhecimento. Ela entendeu que existe algo a ser resolvido, mas ela ainda resiste? Será que isso... Eu creio que sim, porque não é fácil. Você fala assim... Em mudar, em procurar, né? Essa mudança para se resolver. Enfim, resolver, acho que é a palavra. A gente gosta da nossa zona, né? De conforto. Estou tranquilo aqui, para que eu vou mexer nesse assunto? Para que eu vou remexer nessas coisas, trazer essas lembranças? Mas elas são necessárias como se fosse para um processo de libertação mesmo. Do entendimento de você fluir, de você romper com aquilo que nos aprisiona. E se eu não sei quem eu sou, se eu não sei que eu sou filho, no primeiro vento que aparecer, eu vou ter muita dificuldade. Eu não tenho um alicerce.
Estou alicerçado em quem? É o paradigma. Quando você vem para a igreja, qual é o seu imaginário, né? É que tudo é resolvido, que tudo está bom, né? E que essa caminhada por si só, ela dá conta de todo o processo. A gente está comentando sobre algumas questões aqui que são fundamentais para trazer essa libertação necessária, porque a gente ainda tem o estigma da palavra libertação em si, porque ela é algo que se refere ao menor, espiritualmente mais imundo, Sim. mais complicado. Só que, no fundo, eu vou considerar aqui um paradigma para a igreja, para a religião em si, pelo fato de que você acha que na caminhada está tudo bem, né? E aí você não expõe esses assuntos, cara. Você não vai trabalhar esses assuntos. E eu acho que é de extrema importância trabalhar a questão da paternidade, né? Do propósito, destino, enfim, que está uma coisa linkada à outra, como outros assuntos que a igreja Quando eu falo igreja, eu falo da gente, né? Eu estou falando desse corpo vivo em todo lugar. A gente prefere, vou mexer para quê? Então, quando você fala de zona de conforto, ela vai se associar automaticamente à ideia de que espiritualmente está tudo bem, não mexe, né? Deus cuida, Ele faz. E quando a gente não consegue andar muito. O que está claro não havendo resolução, não há progresso, não há avanço. E tem tudo a ver com a história de Jesus, né? Não que ele não entendesse a paternidade dele, mas depois que isso é declarado para o mundo espiritual no batismo, deslancha, aquilo toma uma proporção totalmente diferente do que ele já tinha experimentado até então, né? E então é um paradigma. Eu acho que falar para os meus irmãos, resolva isso como você tem que resolver aquilo e aquilo e aquilo, é importante. Às vezes a gente não quer resolver. Não quer, até porque às vezes você pega em nível de igreja, alguém que vai tratar desse assunto com outra pessoa, se a pessoa não se resolveu primeiro. Há uma necessidade. E eu acho que talvez seja a maior dificuldade dentro das igrejas exatamente isso aí. Um líder que teve problema com seus pais e não os resolveu ainda. Ou com suas próprias crises de rejeição, de orfandade. Então, ela precisa que primeiro ela possa se resolver com Deus. Para ela propor isso aí. Propor no sentido de comunhão, de discipulado, que eu acho que é um caminho que a igreja precisa tomar. Né? Discipulado, de andar próximo. Né? Como que eu vou ter facilidade de me abrir com alguém se eu sou uma pessoa totalmente retraída, não confio em ninguém? Poxa, eu fico no modo já de totalmente na defensiva. Pô, já fui magoado numa igreja, vou me abrir agora de novo aqui? Não. Por quê? Porque não foi tratado ainda. Por questões das mais diversas, mas tratando de identidade, propósito e destino, é a questão onde a pessoa não identificou para que ela serve, ou para que ela foi criada. Eu fico andando de uma igreja para outra, procurando algo para eu fazer, algo para me satisfazer, mas eu não identifiquei na minha vida para que Deus me criou. E isso, se eu tinha me perguntado, demora. É uma caminhada, a pessoa vai vendo, vai experimentando em Deus e em algum momento a pessoa tem a certeza de que foi para aquilo ali que ela foi, não vou dizer vocacionada, mas aquilo que ela foi concebida por Deus para aquele propósito específico, que pode ser muito grande aos olhos humanos das pessoas, ou pode ser um propósito menor para a sociedade, o que ela enxerga. Não é todo mundo que vai ser projetista de avião. Não, imagina que isso é uma coisa complicada, pouca gente tem esse conhecimento, ser um arquiteto aí de um prédio muito grande, mas a pessoa pode fazer outra, no sentido de discipular uma pessoa, de você abrir os olhos daquela pessoa ali, ou de pessoas, de mostrar para ela como Deus é Pai, como Deus é amoroso, e libertar a pessoa ali, fazer com que ela possa ter um lar funcional, um lar onde existe a presença de Deus. Isso eu acho que é fundamental. Nós nascemos, na verdade, fomos criados para o outro. Eu penso Exatamente, assim, sim. Né? Fomos criados para o outro. O propósito nosso, que o Osíris falou, é ser resposta para problemas, né, para questões de outros, mas antes a gente precisa estar resolvido. Né? Tem uma pergunta, cara, sobre nessa lida, né, de ensino ou de experiência mesmo de vida fora sala de aula, enfim. Essa é a tua mensagem, cara. Você é essa mensagem. Eu acho que todo mundo que está aqui assistindo consegue perceber isso. Né? Você falou sobre
quando se há, né, um problema na relação com o pai terreno, né, o nosso pai biológico, Sim. isso inevitavelmente acaba afetando a nossa relação com Deus Pai. Sim. Né? Beleza. Agora, você já se deparou com pessoas que não necessariamente tendo problemas com seu pai terreno ou não, mas que tem um problema com Deus Pai, no sentido de ficaram ofendidas com Deus por circunstâncias da vida? Você falou do Salmo 139, né? Sim. O Salmo 139, ele fala sobre Deus, o salmista, né? Me viu ainda como substância informe no ventre da minha mãe e escreveu no seu livro todos os meus dias, né? Eu guardo muito isso para mim. Esse salmo, para mim, ele tem um peso muito, muito grande, sabe? Mas pessoas que se ofenderam com Deus por circunstâncias alheias, fora do controle, fora do governo. Por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor não me mostrou? Por que o Senhor, sabe? A gente está falando do pai ser presente, do pai que cuida do pai. Você se deparou com esse quadro? Como que você se deparou? Como que você agiu nesse sentido? Às vezes até na minha própria vida. A vida de ninguém, digamos assim, é mar de rosa. Uhum. Eu vou citar um caso aqui. Em 2010, a Neuzilara, minha esposa, ficou grávida. Já tinha a Júlia, minha filha, e aconteceu de uma gravidez não continuou. A Neuzilara teve um aborto espontâneo e eu tenho lembrança da gente ir na clínica lá. Na verdade, já teve um sangramento, fui à médica, a médica já sabia o que tinha acontecido, mas falou assim, vai lá. Ela ligou para a clínica, alguém vai te receber lá, vai ter um exame e tal, e constatou lá que você faleceu, morreu. Então eu fui para casa assim, eu cheguei em casa assim, e eu lembro depois a pessoa nos deixou na porta de casa lá, o nosso amigo levou a gente lá, eu entrei dentro de casa e, claro, uma tristeza muito grande invadiu meu coração. Aí eu fiquei assim, eu vou perguntar o porquê a Deus, porque eu acho que essa é uma pergunta, não sei se vão fazer entender, digamos, pertinente para quem convive, para quem passou por uma coisa que estou falando aqui, mas a pessoa pode pensar, poxa, mas eu já perdi, isso é coisa que é natural, perder criança, pode ser, mas cada um reage de uma forma. Eu fiquei muito, muito triste com aquilo. Na hora que eu soube, eu fui para casa e falei assim, e agora? Eu vou perguntar para Deus o que houve? Porque essas questões de querer saber respostas, eu sou uma pessoa assim, que às vezes eu gosto de ter respostas. Acho que todo mundo, né? Mas assim, mas Deus não precisa dar resposta de nada, né? Deus, é meu pai. Se eu confiar nele como pai, eu vou saber que se aconteceu, ainda que eu não entenda, eu posso ficar chateado. Eu sou humano, posso. Sim. Uma coisa é ficar chateado, outra coisa é me rebelar, é falar que começar a ofender a pessoa de Deus, mas falar, Senhor, por que isso aconteceu? Logo comigo, nós somos humanos. Eu acho que eu posso falar isso com Deus. E também ao mesmo tempo falar, Senhor, eu não entendo, mas o Senhor é meu pai. Eu não estou entendendo nada, está tudo complicado. E daquela hora que eu estava ali vendo aquela situação, Deus perdeu a criança, eu falei, Senhor, eu tirei forças para me ajoelhar lá no quarto e não questionar. Falei, Senhor, eu não vou questionar nada. A vontade é de questionar, era de questionar. Mas os planos que a gente faz, tudo, né, mexe muito com as suas emoções. Mas eu consegui naquela hora apenas agradecer. Porque aquilo aconteceu, eu não sabia o porquê. Do ponto de vista da medicina, depois a gente ficou sabendo que era questão hormonal. A Neuzilara tem um problema, uma questão com os hormônios de tireoide, eles não estavam regulados como deveriam, houve esse fato. Mas você ficar chateado com Deus, sim, acontece. Isso pode acontecer. Não? Depende de como que eu vou lidar com isso. Vou achar agora que Deus é um carrasco, porque você imagina só, época de Covid, quantos chefes de família faleceram? E aí? Será que com o filho, ou será que a esposa não pode perguntar para Deus, Senhor, e agora? O provedor da casa, o Senhor levou. Como é que eu vou fazer agora? Essa é uma pergunta, eu não estou dizendo que ela tem que ser feita, que é errado ou é certo, mas ela pode ser pertinente para quem está passando, para quem está sofrendo. E Deus, Ele é Pai.
Ele vai saber, ela está falando isso aí, mas ela não está chateada comigo, não. Ela está se abrindo, porque ela é humana, eu coloquei o sentimento dentro dela. Fui eu que coloquei o sentimento dentro dela. Se ela é uma pessoa, digamos, melancólica, aí vai demorar um pouco mais, vai ficar choroso. E tem outros que rapidinho levanta. Eu posso dizer, na minha casa, depois que aconteceu isso em 2010, era um assunto proibido, filhos. Eu e meus dados nós não comentávamos, porque, principalmente para mim, vinha uma lembrança ruim, que eu não queria. Quem quer sofrer? Eu não queria sofrer de novo. Vamos tentar outra gravidez para acontecer de novo? Não quero. Demorou mais de um ano para a gente voltar a conversar sobre o assunto. E depois, glória a Deus, porque ela ficou grávida outra vez, e o Vitor. E Vitor é uma bênção, menino maravilhoso. Mas é porque a gente também se permitiu ser tratado no nosso coração. As pessoas na época que tratavam com a gente na nossa igreja lá foram muito amorosas também. Não ficavam perguntando o que houve. Vão tentar de novo essas coisas que não foram. Deus foi realmente muito bondoso com a gente. E nós aceitamos, assim, permitimos que Deus tratasse o sentimento de que, poxa, não foi comigo e tal, uma tristeza. Eu deixei, assim, Deus esqueceu de mim? Não. E olha, eu estou falando de algo assim que acontece com frequência com muitas pessoas e de repente alguém tá ouvindo esse podcast agora, poxa, mas eu passei por uma situação muito, muito pior que isso. Pois é, mas saiba que Deus nunca perdeu a direção e o comando de todas as coisas. Existe um propósito. E no sentido de que, de repente, é para nos chegar perto dele, ou simplesmente porque foi a vontade soberana do Pai. A gente entender também que há uma vontade soberana e que ele sabe das coisas muito mais do que a gente. Mesma coisa que acontece com os nossos filhos, é a mesma coisa. Se o filho pede uma coisa, ele não entende, faz a pirraça, mas ele não sabe. Mas a gente sabe, cara, não é agora, não posso. Você quer a faca? Mas não vou te dar a faca, cara. Você não está preparado para a faca. Esses dias lá em casa chegou uma encomenda e o Vitor falou assim, pai, quero abrir. E ele já pegou a faca e falei, calma aí, espera um pouquinho, eu vou lá com você. E ele ia abrir, falei, espera um pouquinho, ó. Eu ensinei para ele como que faz. Eu coloquei o meu dedo, ele passou a faca de uma vez e cortou o meu dedo. Ia ser o dele. Ia ser o dedo dele, mas eu ali pude ensinar, mostrei para ele, tá vendo aqui? Ó, agora é assim que faz. Quando você pegar, segura aqui a caixa, você vai tirando aqui e tal. É assim. É assim que Deus faz com a gente. Ele poderia até se cortar, acho que não seria um corte profundo, mas eu ali como pai achei que devia ensiná-lo, e se fosse dar ruim, que desse ruim para mim, que sou o pai dele, que o amo muito. Então, se nós sabemos dar esse carinho para os nossos filhos, você imagina Deus, imagina o cuidado que Deus tem, tudo escrito, igual no livro lá, está tudo escrito sobre a nossa vida, tudo, nada foi ao acaso, nada, tudo, posicionamento das unhas dos seus dedos, dos seus pés, tudo não foi à toa. Então acontece sim, pastor, a pessoa ficar chateado com Deus e levar a pessoa ao entendimento que não é fácil, alguns vão tratar mais fácil ou menos fácil, de que existe uma vontade soberana e como Deus é Pai, Ele sabe o que faz. A questão da paternidade eu acredito que seja o princípio mais poderoso, sabe? Mais forte mesmo a respeito de Deus e da relação dele com a gente, do desejo dele por nós. Você falou sobre esse caso, né? Sobre o filho que não nasceu. Sim. Na verdade, você tem 3 filhos, você sabe, né? Sim. Tem. O Marco Antônio, né? O Marcão da Aline, ele pregou mês passado, eu acho, né? Sobre o livro de Jó. Ele fala no final, né? De quando Jó passa por todo o sofrimento, né? Perde filhos, perde casa, perde tudo, né? E ao final ele tem um encontro com Deus, né? De verdade, né? E é onde ele passa a conhecer Deus por ver e não mais por ouvir. E Deus começa a restituir ele tudo em dobro, né? É isso que está escrito. E na conta, né? É matemática, né, cara? Era 7 mil ovelhas, então agora 14 mil ovelhas, né? E tal, e por aí vai. Só que filhos, ele fala, e deu a Jó mais 7 filhos. Aí você fala, cara, tinha 7 filhos, né? Não deu. Seria 14 agora, não. Porque os 7 filhos anteriores não deixaram de ser filhos de Jó. É verdade. Então, cara, tem 3 filhos, né? E há um propósito nisso.
a gente experimenta, né, esses momentos na nossa vida, e para aqueles que estão conscientes de quem são, por que estão e para onde estão indo, eu acredito que eles conseguem descobrir um propósito de compaixão. Eu acredito que isso, pelo menos as experiências que eu tenho disso, sabe, de em algumas circunstâncias, algumas situações, experimentar algumas dores profundas, às vezes até abalando realmente estruturas importantes, até da relação com Deus, muitas vezes. Eu acho que esse é um paradigma que também a gente precisa quebrar, dessa coisa de você achar que você, cara, não posso, né, duvidar de Deus no sentido de, cara, Salmos, cara, os salmistas, todos eles, você lê os Salmos, tem algumas coisas, né, que você, cara, isso está escrito mesmo aqui, né, ele está com o coração rasgado, né, e hoje eu estava ouvindo alguém falando, não lembro quem foi, estava com a minha esposa ouvindo, falando sobre a diferença sobre lamentar e murmurar, né, e reclamar, né, lamentar, cara, não é errado você se lamentar, ou você lamentar, mas você sabe que existe um Deus que cuida daquilo ali, e para quem você pode lamentar, não reclamar, sabe, sem um propósito. Então, eu acredito que essas situações, elas vêm, e a vida é assim, a vida é bruta, Sim. Né, é inevitável, tem situações que a gente vai passar, não tem jeito, mas que Deus está conosco, está gerando em nós exatamente isso, uma resposta para muitas outras pessoas que também sofreram as mesmas dores, mas que se a gente não souber, não conhecer, nós não estaremos prontos, né, para ser a resposta. Ou seja, não encontraremos um propósito de ser resposta para outra pessoa, né? E daquela pessoa saber que, por eu poder dizer para ela, cara, eu sei que dor é essa aí. Então, ver em mim um irmão que tem um pai, e ela também entender que ela tem um pai. Ela precisa, acho que o processo precisa ser esse, realmente, né? A gente não tem como entender muitas coisas, mas uma coisa é certa que a gente entende e conhece, na verdade, que Deus é um pai de amor, e é o nosso pai. É isso. Por isso que eu falei, é a cruz. Você quer identificar sua identidade, seu propósito, é a cruz. A cruz de Jesus. Ali você vai identificar o que é o amor de pai. E algo que eu fico assim, muito constrangido às vezes, ou quase sempre, né? Porque eu me sinto uma pessoa muito amada. Eu me sinto muito amado. Muito amado. É um sentimento que eu não sei explicar, mas algo dentro de mim, sim, eu sou muito amado. E isso parte de como eu fui criado e parte de Deus, porque eu sei que Ele é o meu Pai. Então isso eu tento transmitir para os meus filhos, ser exemplo nesse sentido, para que eles tenham facilidade de saber, de linkar a minha figura com a figura de Deus. Porque esse link não adianta, ele existe e ele é direto. Se meus filhos me verem como um pai agressivo, aquele pai que não está nem aí, permissivo, pode fazer o que quiser, vai achar que Deus também. E com Deus não é assim. Deus tem princípios, não é assim. A correção precisa. A Bíblia fala que Deus corrige os seus filhos a quem Ele ama. Deus corrige. Por quê? Porque Ele é pai. Então eu também tenho que corrigir os meus filhos. Com amor, na dose certa, mas quando necessário, e vai ser necessário, certamente vai ser necessário, você tem que corrigir os seus filhos, para mostrar para eles como a forma de agir, e que a minha figura de pai, que a nossa figura de pai, ela possa linkar com a figura do Deus. Beleza, amém. Só corrigir que eu falei 7 filhos de Jó, é 7 filhos e 3 filhas, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas sabe como é que é esses cortes aí? Vamos ler a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Lorena, leia a Bíblia. Gente, valeu, Felipe. Obrigado, Osiris. Prazer, uma honra para mim, muito feliz. Uma honra pra gente. Você não sabe, ou talvez saiba, não sei, mas o que é para uma pessoa como eu, retraída, falar aqui. Que eu sei. Nunca foi fácil, então você sabe que não é fácil, mas estar entre amigos e falando de um assunto que eu gosto muito, ficou mais fácil, muito mais fácil, tá? Muito legal. Muito obrigado. Muito bom. Você quer saber mais? Matricula o nosso curso, né? O caminho, Tá, aproveita a lista de espera. Terceira turma, né, em 2 dias, começando agora em agosto de 2023.
Não perca essa oportunidade, vem se aprofundar no conhecimento da palavra. Esse é um curso, né, que é para o reino, cara. Ele não tem limites, não tem barreiras denominacionais. A gente está falando sobre a palavra de Deus. A gente quer trazer um despertamento para toda a nossa região e para onde mais Deus quiser levar. Essa palavra é um curso de caráter redentivo, tá? E não de formação doutrinária ou alguma coisa do tipo. É um curso de caráter redentivo. Então, se você quer conhecer mais sobre isso, entre aí, vai aparecer o link do formulário de inscrição. O pessoal aqui da produção vai colocar aí. E se você está acompanhando a gente até aqui, te agradecer. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Se você está ouvindo também e tem queimado no seu coração, sabe, tudo que a gente tem conversado aqui, as palavras que vêm sendo lançadas aqui, as sementes que estão sendo lançadas aqui, e quer ser o nosso parceiro, faz contato com a gente, tem o canal, você pode ativar nos comentários, pode entrar pelo Instagram, vai aparecer aí também para você. A gente quer, sabe, fazer isso aqui de uma maneira muito mais excelente, a gente precisa da sua ajuda. Se isso está queimando no seu coração, fala com a gente, vamos fazer isso acontecer, porque a glória é toda do nosso Deus, do nosso Pai eterno. Valeu? E a gente volta próxima semana, ou daqui a 2 semanas, nosso editor falando que é a próxima semana. Só Jesus. Ou talvez não sejam necessariamente nós dois, né? A gente já arrebatado? Teve... Não. Venha pro curso. Vem pro caminho. Mas, enfim, a gente teve aqui, né, Elaine com a Andréia, né? E foi sensacional o podcast aqui. Pode ser a próxima. Com as nossas esposas. E elas vão voltar, pode acreditar. E a gente vai fazer isso acontecer mais vezes, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês. Até mais. A gente se vê daqui a algumas semanas ou semana que vem. Edgar tá falando que semana que vem. Então, valeu!